Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, teremos início na final da Copa do Brasil 2022. O Corinthians enfrenta o Flamengo na Arena na partida de ida da grande final. E a pergunta é, seria esta a maior final de Copa do Brasil de todos os tempos? É essa pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. A Copa do Brasil sempre reservou grandes surpresas no cenário nacional. Já tivemos times como Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista de Jundiaí campeões do torneio, o mata-mata mais democrático do país, e hoje conta com mais de 80 participantes. Porém, a partir do momento que temos as duas maiores torcidas do Brasil se enfrentando na final, nasce a pergunta, seria essa a maior final de Copa do Brasil da história? É importante ressaltar o peso da final desse ano. Corinthians e Flamengo se enfrentam pela primeira vez em uma final de torneio nacional e, além disso, é a primeira vez na história da Copa do Brasil em que temos um time da cidade de São Paulo enfrentando um time do Rio de Janeiro. Já tivemos times paulistas enfrentando times da cidade do Rio de Janeiro, mas foram dois times do interior de São Paulo. Em 2004, o Santo André venceu o Flamengo, e em 2005, o Paulista de Jundiaí venceu o Fluminense, e os dois times paulistas levaram a final. Porém, agora será a primeira vez em que teremos representantes das duas maiores cidades do Brasil se enfrentando na final do mata-mata nacional. Mas, para mim, esta não é a maior final de todos os tempos da Copa do Brasil. E nem será, independente do resultado ou do que aconteça nas duas partidas. Vamos destacar três finais para a gente tentar entender qual será eleita neste vídeo a maior final da história da Copa do Brasil. Primeiro vamos ao ano de 2015, onde Palmeiras e Santos se enfrentaram. Os dois rivais paulistas tinham o histórico de já terem decidido o campeonato estadual, onde o Santos venceu o Palmeiras nos pênaltis por 2-1 no tempo normal, e nos pênaltis venceu. Isso rendeu várias provocações ao longo do ano, inclusive no jogo do Brasileirão, Ricardo Oliveira e Fernando Praz se estranharam, e os times levaram essa treta até a final. Afinal, o Santos chegou como amplo favorito, tinha gente que esperava que o Santos venceria os dois jogos, mas não foi assim. 1-0 na Vila Belmiro para o Santos, 2-1 para o Palmeiras no Allianz Parque, decisão de título nos pênaltis, a primeira da história da Copa do Brasil, e o Palmeiras levou a melhor com o Fernando Praz batendo a última penalidade, Palmeiras campeão de 2015. Mas esta não é a maior final de todos os tempos. Temos ainda em 2006 Flamengo e Vasco, primeira vez que dois times da mesma cidade se encontravam na final. O Flamengo levou a melhor sobre o Vasco e ganhou seu segundo título na história. Já tinha vencido em 1990 e voltaria a vencer em 2013. Apesar de ter uma rivalidade gigantesca, o Clássico dos Milhões não foi a maior final da Copa do Brasil de todos os tempos. E finalmente temos a grande vencedora, a final que para mim é a maior de todos os tempos da Copa do Brasil. E ela aconteceu no ano de 2014, quando reuniu Atlético Mineiro e Cruzeiro na grande final. Vamos tentar lembrar um pouco da situação e do panorama que envolvia essa final. Em 2013, o ano foi muito especial para os dois rivais mineiros. Primeiro, o Cruzeiro venceu o título brasileiro com ampla folga. Cruzeiro de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Fábio, Júlio Batista, Dagoberto, William Bigode, um time que tinha como treinador Marcelo Oliveira, venceu o Campeonato Brasileiro com muitos méritos depois de 10 anos. E o Atlético Mineiro, por sua vez, de Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard, Jô, São Vitor, venceu a Libertadores da América. Então os dois rivais tinham motivos de sobra para comemorar o ano anterior, e eles se encontraram na final da Copa do Brasil do ano seguinte. Um fato que talvez jamais irá se repetir, de termos o campeão brasileiro do ano anterior enfrentando o campeão da Libertadores do mesmo ano na final da Copa do Brasil. Além disso, um tempero mineiro nesse tropeiro aí é a óbvia rivalidade entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, muito maior do que rivalidade como Flamengo e Vasco, Palmeiras e Santos, por exemplo, já que os dois dividem a cidade de Belo Horizonte. É diferente da rivalidade Flamengo e Vasco,
já que tem o Fluminense ali incomodando muito o Flamengo, né? E para muitos o maior clássico do Rio de Janeiro é o Fla-Flu e não Flamengo e Vasco. E por outro lado, na cidade de São Paulo, o maior rival do Palmeiras não é o Santos e o maior rival do Santos não é o Palmeiras. O maior rival de ambos é o Corinthians. Assim sendo, a maior rivalidade que já esteve em campo na final de Copa do Brasil foi Atlético Mineiro e Cruzeiro nesse ano de 2014. Para dar outro temperinho a mais, o Atlético Mineiro tinha vencido o primeiro jogo da final por 2-0, um gol de Luan e Dátolo. O jogo foi disputado no estádio Independência, já que o Atlético não jogava no Mineirão. O Mineirão, naquela altura, era um estádio predominantemente do Cruzeiro. No domingo, entre as duas finais, o Cruzeiro garantiu o título brasileiro. E aí vem a famosa frase de Ricardo Goulart: na quarta-feira tem mais. Mas não teve. Na quarta-feira, em pleno Mineirão, o Atlético voltou a vencer o seu maior rival, 1-0, gol de Diego Tardelli. O Atlético celebrava o título da Copa do Brasil e sim, botava água no chope do título brasileiro do Cruzeiro, aliás, do bicampeonato do Cruzeiro. Talvez tenha sido o ápice da rivalidade entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Galo e Raposa. Os dois times super vencedores se encontrando na final de Copa do Brasil. Então, para mim, 2014 foi a maior final da Copa do Brasil de todos os tempos. E você, tá de acordo? Deixa aí nos comentários. E se quiser também dar uma ajuda ao nosso canal, no primeiro comentário fixado tem aí o número do Pix para você fazer a sua doação. Deixa o joinha, compartilha, tá bom? Se gostou do conteúdo, para mais pessoas verem o vídeo ou para o YouTube recomendar. Tamo junto e amanhã vamos acompanhar essa final de Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Você vai ter que